Barbadinhas da Zebra. É isso aí, galera, estamos iniciando mais um Barbadinhas da Zebra aqui no Super Poker. Lembrando mais uma vez que o Barbadinhas da Zebra tem o oferecimento do betmais.com. Você ainda não abriu sua conta? Tá esperando o quê? Se cadastre agora aí com o código promocional SUPERZEBRA para levar aí R$100 inteiramente grátis para degustar o site. É isso aí, não tem pegadinha, hein? É R$100 inteiramente grátis. Cadastre-se agora. Esse final de semana aí a gente estava junto aí com toda a equipe do grupo Super Poker, fazendo aí a cobertura do Masterminds, um grande evento que aconteceu aqui em São Paulo. E na próxima semana estarei embarcando aí também novamente com toda a equipe do Super Poker, do Mimbirisca, para fazer a cobertura da primeira etapa internacional do BSOP. O BSOP vai cruzar fronteiras, vai lá para o Uruguai, para Punta del Este. Se você está pensando em ir, não perca tempo. Últimas vagas, procure aí o pessoal da Flush Tour, com os melhores pacotes para você poder jogar essa etapa imperdível do BSOP. E se você não puder ir, acompanhe a gente aí no superpoker.com.br. Vamos dar uma analisada então nos jogos da semana passada que a gente acabou indicando, o nosso raio-x. Tivemos um desempenho aí apenas razoável esse último final de semana, muitos jogos das finais de Copas Europeias, onde a gente palpitou que tais equipes iriam ganhar, elas até conseguiram o título, porém não foi no tempo normal. Vamos conferir então. Primeiro jogo aí eu indiquei no sábado, era o jogo entre o Racing Club contra o Temperley, esse pelo campeonato argentino. O Racing fazia o jogo de despedida do seu grande atacante, o Milito, e já fez o placar logo no primeiro tempo com 2-0 e depois só manteve e confirmou. Então isso a gente acertou. Também no sábado eu indiquei que iria jogar Ponte Preta e Palmeiras. Eu indiquei aí o X2 do Palmeiras, acreditando que o Palmeiras arrancaria pelo menos o empate em Campinas. E não foi o que aconteceu. A Ponte fez 2-0 no primeiro tempo, o Palmeiras descontou no finalzinho do jogo, mas não conseguiu o empate. Então isso a gente acabou errando, o placar final foi 2-1 para Ponte Preta. Outro jogo aí também no sábado, esse pela Série B do Brasileirão, indiquei a vitória do Vasco contra o Tupi, placar magro, vitória de 1-0 e o Vasco segue aí na Série B com 100%. Também no sábado, aí já pela final da Copa da França, eu indiquei no jogo entre o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain que ambas equipes marcariam, e foi o que aconteceu. Um jogo aí com muitos gols, foi 4-2 para o Paris Saint-Germain, que conseguiu mais um título aí na despedida do Ibrahimovic. Também pela Copa da Inglaterra no sábado, eu indiquei que o Manchester United venceria o Crystal Palace. Não foi o que aconteceu, porque no tempo regulamentar dos 90 minutos o jogo terminou 1-1 e o Manchester só conseguiu a vitória na prorrogação. Então se você jogou que o Manchester seria campeão, acabou acertando esse bet. Nos 90 minutos a gente acabou errando porque o placar foi 1-1. O mesmo aconteceu também aí entre Milan e Juventus, de que a vitória da Juve, porém o placar foi 0-0 e a Juve só foi conseguir a sua vitória na prorrogação também, se sagrando mais uma vez campeã da Copa da Itália, assim como já tinha conquistado o título do campeonato italiano. Na Copa de Portugal, isso já no domingo, a mesma coisa. Indiquei que o Porto venceria o Braga, o jogo terminou 2-2, o Porto conseguiu aí buscar um placar, ele perdia por 2-0 até metade do segundo tempo, conseguiu esse empate, levou o jogo para a prorrogação e na prorrogação ele também conseguiu a vitória, só que no tempo normal o jogo foi mais um jogo empatado, foi 2-2. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, indiquei a vitória do Santos contra o Curitiba. Esse jogo foi sofrido, o Coxa abriu o placar 1-0 no primeiro tempo, o Santos só foi virar já nos acréscimos do segundo tempo, mas o importante é que ele venceu a partida 2-1 e esse a gente acertou. E o último jogo era a final da Taça do Rei na Espanha, Barcelona e Sevilha. Também indiquei a vitória do Barcelona e o jogo no tempo normal acabou empatado e o Barça, assim como os outros, também só conseguiu a sua vitória na prorrogação. E aí também foi campeão da Taça lá do Rei. Porém, a gente acertou a zebra da semana, a nossa querida zebrinha da semana. Eu indiquei que no domingo o Boca Juniors receberia aí o time do Defensa e Justiça. O Boca Juniors aí totalmente focado na Libertadores da América, jogando com uma equipe mista, né? Não era nem uma equipe titular nem equipe reserva, era uma equipe mista contra o Defensa e Justiça. E o jogo terminou 0-0. E a gente tinha indicado aí o X2, a dupla possibilidade para o Defensa, e foi o que aconteceu nesse 0-0. Então pegamos aí a nossa zebra da semana, e o que eu considero aí que a gente teve um retrospecto apenas razoável, se comparado aí às outras semanas, onde a gente estava acertando em praticamente tudo.
E falando em acertar praticamente tudo, vamos lá então passar os palpites para esse final de semana. Não temos mais os campeonatos europeus, né? Agora a gente vai ter basicamente campeonato brasileiro e muitos amistosos das seleções que estão se preparando tanto para a Eurocopa quanto para a Copa América. E foi em cima disso aqui que eu preparei para esse final de semana. Vamos lá? Pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, dia 28, Cruzeiro e América, aí o Clássico Mineiro. Eu acredito que o Cruzeiro vai se reabilitar e conseguir a sua vitória neste Clássico Mineiro, então, vitória do Cruzeiro. Separei um jogo aqui pelo Campeonato Colombiano, a equipe do Pasto, é isso aí, a equipe chama Pasto, vai receber o Atlético Nacional, semifinalista aí da Libertadores da América. E o Atlético Nacional precisa aí se reabilitar no Campeonato Colombiano, já que ele vinha se dedicando também a Libertadores. Eu acredito que o Atlético Nacional vai vencer fora de casa e esse jogo tem um odds muito bom, hein? Então aí, anote aí, Atlético Nacional também no sábado. Também no sábado, um amistoso aí entre Estados Unidos e Bolívia, jogo preparatório para a Copa América, e vamos indicar a vitória dos americanos contra a equipe boliviana, que quando desce a serra, quando sai lá de La Paz, realmente é presa fácil. Agora, também no sábado, tem um outro amistoso muito interessante, que é o México contra o Paraguai. Esse eu acho que é um jogo aí em aberto, que pode acontecer absolutamente de tudo. E, porém, as duas equipes aí, geralmente, as duas seleções geralmente fazem e tomam muitos gols. Então eu vou indicar o nosso ambos marcam para esse jogo. E aí, já virando a página para o domingo, pelo Campeonato Brasileiro temos aí o clássico paulista entre o São Paulo e o Palmeiras. E para esse jogo aqui também de difícil prognóstico de vencedor, eu também vou indicar o ambos marcam, já que as duas equipes fazem e levam gols aí em praticamente todos os jogos. Então acho que a boa pedida para esse jogo é o ambos marcam. Outro amistoso, agora na Europa, no domingo, a Alemanha vai receber a seleção da Eslováquia e aí a vitória dos alemães é quase que certa, então vamos todo mundo aí com a Alemanha. Outro amistoso para o domingo é Colômbia contra o Haiti, contra a fraquíssima seleção do Haiti, porém tem uma odds aí bem interessante, por volta de 1,35, está pagando a vitória da Colômbia, então não dá para a gente desperdiçar essa oportunidade aí do time do James Rodrigues, vitória da Colômbia. O último amistoso que eu separei para este final de semana, no domingo, a seleção da Espanha vai receber a Bósnia e Herzegovina e eu também acredito aí que o time espanhol vai conseguir outra boa vitória para cima da seleção da Bósnia. Não deve ser um jogo muito fácil, mas acredito na vitória da Espanha. É a nossa zebra da semana. Também separei aqui um amistoso preparatório para a Euro, que a Itália vai receber a Escócia. E eu acredito que a Escócia vai aprontar para cima da seleção italiana, que não anda lá muito bem das pernas. Então vamos indicar aquela dupla possibilidade, o X2 da Escócia para esse jogo. E eu separei aqui o destaque desse final de semana, né? Um quadro diferente, já que teremos aí a final da Champions League. É isso aí, finalmente chegou aí o grande jogo, vai ser disputado lá no estádio San Siro em Milão, entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Mais uma vez, as duas equipes madrilenhas vão se encontrar numa final de Champions League. E jogo difícil realmente, né? Principalmente por ser uma final, por ter toda a rivalidade envolvida. Então eu não vou indicar nem vitória, nem empate de ninguém. Eu vou indicar que o Real Madrid vai se sagrar o campeão. Pode ser que ele ganhe no tempo normal, pode ser que ele ganhe na prorrogação, ou até mesmo naquela disputa por pênaltis que deixa todo mundo aí bem nervoso. Então o nosso palpite para esse destaque do final de semana é o Real Madrid campeão da Champions League mais uma vez. É isso aí, galera. Fica aqui um grande abraço para todo mundo, desejar um ótimo final de semana. Essa semana aqui temos um feriado também, então um final de semana aí prolongado para todo mundo aí de muita forra no Bet Mais. Semana que vem a gente volta com as barbadinhas da zebra. Valeu!